Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades do São Paulo de hoje. Hoje tem tricolor. Veja onde assistir, escalações e desfalques contra o Avaí. Confira agora tudo o que você precisa saber sobre a partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão. Avaí e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 19 horas, na ressacada, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Avaí vem de 3 derrotas seguidas, a última de virada para o Atlético Mineiro, por 2-1, e precisa voltar a vencer para se distanciar da parte de baixo da tabela, subir e encostar no G4. O time está a 2 pontos da zona de rebaixamento, e 3 do G4. O São Paulo tenta se reaproximar da liderança, que esteve perto de assumir na rodada passada. Mas o empate com o Ceará, depois ficar na frente em casa, mas permitir a igualdade dos cearenses. O resultado derrubou o time para a 5ª posição, com 12 pontos, 3 a menos do que o Palmeiras, que está na ponta. Transmissão: o Premier transmite a partida, com narração de Henrique Guide, e comentários de Alexandre Losetti, Caio Ribeiro e PC Oliveira. O técnico Rogério Ceni terá que remontar o time para o duelo contra o Avaí por causa dos desfalques. Arboleda, com a seleção do Equador, Rafinha e Igor Gomes, suspensos, não jogam. Léo deve voltar à zaga, Igor Vinícius é o provável substituto na lateral, e André Anderson e Patrick podem disputar a vaga aberta no meio. Quem está fora? Andrés Colorado, Gabriel Sarenicão, lesionados, Rafinha e Igor Gomes, suspenso, e Arboleda, convocado pela seleção do Equador. Pendurados: André Anderson, Igor Gomes e Luciano. Sendo assim, o time provável do São Paulo deve ser o seguinte: Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson e Alisson, Luciano e Caleri. E aí, tricolor, você aprovou essa possível escalação do São Paulo para o jogo de hoje? E já aproveite e deixe seu palpite também aqui nos comentários do vídeo. Outra informação: SPFC libera Facundo Millan para viagem ao Uruguai e busca negociação. Sem espaço dentro do elenco do São Paulo, o atacante Facundo Millan foi liberado pela diretoria para passar alguns dias no Uruguai, a fim de resolver assuntos particulares. Com contrato até dezembro, a diretoria mantém diálogos com clubes para emprestar o jogador até o fim do compromisso com o tricolor. O centroavante de 21 anos, que chegou ao São Paulo para reforçar o sub-20 no ano passado, vem treinando em Cotia para manter a forma física enquanto aguarda a definição do futuro. O plano de negociar o uruguaio amadureceu na reta final da participação são paulina na Copa São Paulo. Facundo começou como titular a Copinha, mas atuou apenas nos 45 minutos iniciais da participação são paulina. Depois, não voltou mais a campo. Agora, liberado para resolver problemas pessoais no Uruguai, aguarda a definição do futuro, que será longe do Morumbi. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo acerta em liberar Facundo Millan? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais notícias. Empresário de atacante que estava na mira de Ceni, explica por que o jogador não foi para o SPFC, não tem frustração. Atacante seria contratado para ser substituto imediato de Caleri e Luciano. Após quase ser rebaixado pela primeira vez em sua história no Brasileirão do ano passado, o São Paulo optou por ser agressivo no mercado para qualificar seu elenco, e nesta temporada, ao invés de brigar na parte de baixo da tabela, buscar títulos expressivos. Júlio Casares e Carlos Belmonte atenderam os pedidos de Rogério Ceni, e trouxeram o goleiro Jandrei, o lateral direito Rafinha, o meia, o volante Andrés Colorado, e os meio-campistas Patrick, Nicão, Alisson e André Anderson. A diretoria são paulina só não conseguiu atender 2 pedidos feitos por Rogério Ceni, um atacante que atuasse pelos lados do campo. Os dirigentes tentaram Douglas Costa, ex-Grêmio, mas as atitudes do medalhão fora de campo fizeram com que Júlio Casares descartasse a contratação. Soteldo também esteve na lista, mas o Toronto FC pediu um valor no qual o time paulista não tinha como pagar. Outro pedido de Ceni foi para fazer sombra a Caleri e Luciano. Wesley Moraes foi o escolhido para ser mais um reforço do tricolor na época. Mas, o jogador acabou indo para o Internacional, e frustrou os planos da diretoria. Em entrevista nesta última sexta-feira, o empresário do atleta explicou a decisão do seu jogador em não atuar no SPFC. O empresário dele disse: "O Palmeiras sondou, mas apenas o São Paulo oficializou, mas foi o Wesley que optou pelo Inter, foi ele que escolheu, e não tem nenhuma frustração", disse o empresário do atacante, Paulo Neme, em entrevista à Rádio Bandeirantes, na tarde desta última sexta-feira. E aí, tricolor, Wesley Moraes teria sido um bom reforço para o São Paulo? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais informações. Adeus. Marquinhos se despede do São Paulo e assina contrato com o Arsenal. Atacante se despediu,
e não faz mais parte do elenco comandado por Rogério Ceni. O Arsenal acelerou o processo burocrático e assegurou a assinatura de contrato do atacante Marquinhos, ex-São Paulo. O jovem jogador de 19 anos se despediu de colegas no CT da Barra Funda e não tem participado mais de atividades no local. O clube inglês apressou a assinatura do contrato, depois de uma equipe holandesa tentar atravessar o negócio. O assédio sobre Marquinhos fez o Arsenal agir e fechar o negócio antes mesmo da abertura do período de inscrições, no dia 10. Marquinhos foi aprovado nos exames médicos e, assim, finalizou toda a burocracia para ser jogador do Arsenal. O jogador deve viajar ainda nas próximas semanas para a Inglaterra. Pelo futebol de Marquinhos, o Arsenal pagou 3,5 milhões de euros, 18,4 milhões de reais, ao São Paulo. O clube brasileiro comemorou a oferta, já que poderia perder o jogador de graça. Marquinhos possuía contrato com o São Paulo até 2024. Porém, esse acordo fere o regulamento da FIFA, apesar de estar dentro do que diz a legislação brasileira. O jogador assinou em 2019, aos 16 anos, seu primeiro contrato profissional. O vínculo, de 5 anos, é permitido pela Lei Pelé, mas a FIFA restringe esse primeiro acordo a apenas 3 anos. Portanto, o atacante poderia entrar com um pedido na FIFA para rescindir o contrato a partir do meio do ano, quando completasse o terceiro ano de compromisso. Diante deste fator, o São Paulo aceitou a oferta do Arsenal. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo fez um bom negócio com a venda de Marquinhos? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Outra informação. Diretoria do São Paulo define futuro de Emiliano Rigoni, alvo de críticas. Com Inter e mais 2 interessados, São Paulo bate o martelo sobre o futuro de Rigoni. Argentino não tem conseguido manter o mesmo rendimento da temporada passada. O atacante Emiliano Rigoni chegou no meio da temporada passada ao São Paulo sem causar tanto alarde, e aos poucos foi entrando no gosto do torcedor. Começou atuando sob o comando de Hernan Crespo, sendo uma espécie de coringa atuando em várias funções. Aos poucos foi se tornando a principal peça ofensiva do time, chegando a ser o artilheiro da era Crespo, com gols importantes, como na classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Mas nesta temporada perdeu brilho, e tem sido criticado pela torcida, com rumores para uma possível saída. Segundo Carlos Belmonte, em live com Arnaldo e Tironi, o atacante Emiliano Rigoni é absurdamente compromissado, tem uma boa relação com a comissão técnica e todos os jogadores. Apesar da queda de rendimento, jamais deu problemas em treinos, sendo um atleta exemplo. Além disso, afirmou que Rogério Ceni gosta do atleta e vê nele uma vontade de recuperar seu bom futebol. Segundo apurações, Fluminense, Santos Internacional procuraram o São Paulo recentemente visando um empréstimo ou troca de jogadores, mas a diretoria negou veementemente. E aí, tricolor, você gostaria que Rigoni ficasse ou saísse do SPFC? Você acha que pode sair? Ou que ele tem que ficar, porque ainda tem futebol? Comentem sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Bom, torcida tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.